Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer a aula sobre reparo, tá? Então, o que nós vamos falar? Primeiro, reparo. O que é um reparo? É uma restauração da arquitetura normal de um tecido e da sua função após sofrer uma lesão. Ou seja, existiu um agente, seja ele uma radiação, seja ele uma bactéria, houve um processo inflamatório, e a resolução que vai acontecer, numa boa parte das vezes, sob a forma de reparo. Existem dois tipos de reparo. Um reparo por regeneração e reparo por cicatrização. A regeneração é quando existe a reconstituição de todos os tecidos lesados e um retorno ao estado normal. Bom, o tecido ele consegue substituir aquelas células, certo? E aí ele pode, inclusive, produzir células-troncos, alguns tecidos, e fazer com que ocorra uma divisão celular, uma proliferação celular e, né, produção de fibroblastos, e vai voltar ao que é normal. A cicatrização, ela é uma forma de reparo em que existe uma deposição grande de tecido conjuntivo, e ele não recupera totalmente, digamos assim, a sua função, mas ele consegue, com a cicatrização, ele consegue recuperar a sua função mecânica, digamos, tá? A sua estrutura. Quando a gente fala em fibrose, a gente costuma falar na deposição muito extensa de colágeno e que pode ocorrer em alguns órgãos, como pulmões, por exemplo, como o rim, em processos crônicos, né? Ou em que houve uma inflamação crônica muito acentuada, ou então, por exemplo, no miocárdio, secundário a uma necrose isquêmica. Então, a forma de reparo vai ser uma cicatriz que fica ali, é a forma. Tá? Então, a gente tem muito tecido conjuntivo aí. Próximo. Vamos ao próximo. Então, aqui vocês estão vendo um desenho esquemático do Robbins, que nos dá uma restauração do tecido e da função após lesão. E a gente tem a regeneração e a gente tem a cicatrização. Ou seja, sempre que se fala também em regeneração ou cicatrização, a gente tem que levar em conta, né, que existem vários tipos de tecidos no nosso organismo. A gente tem os lábeis, que são estáveis, né, e no outro, digamos assim, os tecidos permanentes. Então, quando a gente tem uma lesão, certo? Tem um tecido normal. Aí tem uma lesão que não é muito extensa, ou então que aparece em tecidos lábeis ou estáveis, ocorre proliferação, tanto a partir de células que são normais, que faziam parte ali próximo da lesão, né? Como através de produção pelo ciclo celular, de novas células por mitose. E aí a gente tem a regeneração, com manutenção funcional. O tecido, então, normal, mas assim, com uma lesão super extensa, mesmo sendo um tecido lábil ou estável, ou qualquer tipo de lesão, sendo um tecido permanente, como o miocárdio, vai formar o quê? O que a gente chama de tecido de granulação. E aqui existe uma proliferação muito maior de tecido conjuntivo, muito colágeno se depositando. E aí ocorre a cicatrização. Ele vai fechar, ele vai manter, mas, né, a função ela não se mantém aí. Então, vocês veem que é muito importante que exista células tanto endoteliais como fibroblastos também são importantes, mas a presença de fatores de crescimento, que nós vamos ver na sequência, ela é também, assim, um ponto chave nisso tudo.
o tamanho, por exemplo, quantas células vão ser formadas para, né, para esse tecido, tudo isso vai ser determinado tanto pela, digamos assim, proliferação das células, como morte por apoptose, e também a partir de diferenciação de células-tronco, porque tem algumas células adultas nossas que agem como células-tronco, certo? Então, a replicação do DNA e a mitose vão ser importantes, ou seja, o ciclo celular é importante em toda essa nosso reparo, tá? Mas é esquemático. Então, aqui para mostrar para vocês as células-tronco, claro que as células-tronco embrionárias, elas são muito mais potentes, digamos assim, e a gente tem células-tronco adultas, por exemplo, no folículo piloso, né, é uma localização, na polpa dentária, na medula óssea também é importante, a gente tem lá nossas células-tronco. Então, são células que têm a capacidade de proliferar. E existe ainda também, por exemplo, apesar do neurônio ser permanente, existem células-tronco também no cérebro. Tá? É uma condição. E essas células, esses tecidos, assim como tecidos de epitélio, tipo epitélio gástrico, intestinal, por exemplo, ou, né, em mucosa oral, eles estão constantemente assim, ó, existe uma substituição, digamos, a célula morre, mas ela é substituída, existe essa célula-tronco adulta. Bom, então, nas células lábeis, o que que a gente tem? São células que estão se dividindo continuamente, mas elas são repostas, tanto por maturação dessas células troncos, como por proliferação. Aqui o que eu disse para vocês, pele, epitélios, tá? Glândulas endócrinas também, exócrinas também podem ter, ter células lábeis, assim como o tecido hematopoiético, né? Que aí a gente tem células se dividindo e formando vários outros tipos celulares, como hemácia, por exemplo, plaquetas. Aqui a regeneração vai acontecer, tá? As células estáveis, elas são células que estão aquiescentes, estão lá no seu estado normal, mas elas vão, quando precisa, elas acabam proliferando rapidamente, como uma resposta a algum dano. Isso acontece em alguns órgãos, tá? Como, por exemplo, no fígado, os fibroblastos também, o endotélio, né, o músculo liso endotelial, também são células estáveis, certo? Então, fígado, rim, pâncreas, células endoteliais, fibroblastos, algumas células musculares lisas podem fazer proliferação, porque elas são estáveis. E existe células permanentes. O que que acontece? Elas não proliferam. Então, uma lesão nelas é irreversível. E a forma como ela vai tentar fazer o reparo é por cicatrização. E é o que ocorre no miocárdio. Depois do infarto agudo do miocárdio, a gente tem uma cicatriz. Inclusive, se diz que quando tem a cicatriz, né, que foi a resolução do problema lá, a gente não consegue mais datar o infarto, né? Até formar a cicatriz, a gente sabe se é um infarto de uma semana, 2 semanas, enfim. Com a formação de cicatriz, não se sabe se foi ontem, se faz mais tempo. O músculo esquelético também, tá? Ele também tem essa, digamos assim, essa incapacidade de restaurar completamente. E os neurônios. Esse gráfico está dizendo a mesma coisa. Então, a gente olha assim, regeneração para cicatrização. A gente sabe que os lábeis vão para regeneração. Epitélio de ductos, glandulares, superfícies de trato gastrointestinal, medula. No decorrer, a gente tem mais regeneração, mas pode também ter aqui um processo que já vai para uma cicatrização, em algumas ocasiões, sendo uma lesão muito extensa, por exemplo.
tá? E os tecidos permanentes, vocês veem que é só cicatrização. Então, a gente tem que frisar bem como é que acontece. Bom, aí a gente tem os fatores de crescimento, e existem muitos, até é muito difícil, às vezes, para a gente memorizar isso aí, né? Então, fatores de crescimento, eles são considerados proteínas, tá? Mas existe uma fonte que vai produzir esses nossos fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, eles vão se acoplar a receptores de fatores de crescimento. E existe, por exemplo, na superfície de algumas membranas. O fator de crescimento epidérmico, ele é um fator bastante importante, tá? Ele tem origem, por exemplo, em macrófagos, em queratinócitos, e ele leva à formação de tecido de granulação. Aí a gente tem o fator de crescimento hepático. Ele é bem importante, viu? O fator do crescimento hepático. Todos eles, mais ou menos, eles têm uma origem um pouco comum. Aqui, o fator de crescimento hepático, ele tem origem nos fibroblastos, em algumas células endoteliais, né? E vão causar o quê? Uma proliferação dos hepatócitos. Em tese, tem outras funções que eles têm, tá? O fator de crescimento derivado de plaquetas, ele deriva das plaquetas, como já está dizendo, ou de macrófagos, e ele é quimiotático para células inflamatórias, por exemplo, tá? E leva também à proliferação dos fibroblastos. O fator de crescimento endotelial vascular, ele é tão importante porque a angiogênese é uma coisa, assim, fundamental. Eles têm origem célula mesenquimal e eles promovem, como é que eu vou dizer, uma proliferação do endotélio, daquelas células endoteliais. Mas existem outros. Tem o fator de crescimento dos fibroblastos, também os macrófagos que vão produzir. Ele é quimiotático também. Tem o fator transformador de crescimento beta, que tem origem em plaqueta, em linfócito T, também é quimiotático, né? E temos aqui que a gente inclui essas citocinas, tá? Todos esses são fatores de crescimento que são super importantes, como eu falei para o reparo. Aqui é um desenho esquemático que vocês estão vendo a duplicação do DNA, certo? E a mitose. Isso para promover a proliferação. E aqui é um ciclo celular. Então, a gente tem um fator de crescimento, daqueles que a gente viu, né? O EGFR é um deles, o VEGF, eu falei R, vocês vão ver depois, com o passar do tempo, que existem vários. Então, mas por enquanto, assim, a gente tem um fator desses fatores aí, nossos, bonitos, de crescimento, ele vai se acoplar a um receptor, tá? Que é uma proteína. E aí ele vai fazer, ele vai mandar sinais para esse nosso ciclo celular. Existe um primeiro ponto de checagem que é bem importante e vai haver o quê? A passagem do G1, né, para o S, G2, e a gente vai ter o quê? Mitose. Então, essa fator de crescimento ligado ao receptor do fator de crescimento, eles têm grande importância para várias vias que vão induzir o ciclo celular, tá? De novo, eu botei, porque são dois pontos chaves, né? Duplicação de DNA e mitose. Aqui, todas as células que podem produzir fatores de crescimento, eu disse algumas lá, né? Mas macrófagos, fibroblastos, células mesenquimais, epiteliais, endoteliais, linfócitos. E esses fatores de crescimento, eles atuam assim, ó. Por exemplo, existe a sinalização autócrina, depois tem outros slides, tá? A parácrina e a endócrina. Então, a sinalização autócrina,
é que, assim, quando ocorre esse acoplamento, existe a produção de alguma substância para ativar lá o ciclo celular, e ele vai ativar a própria célula. Isso é ativação autócrina, ou sinalização, vai sinalizar o ciclo celular assim, né? A própria célula-alvo. A parácrina, essa ligação faz com que se produza substâncias que vão ativar uma célula-alvo que está do lado. E a endócrina, ele secreta substâncias, como, por exemplo, hormônios, que vão pela circulação sanguínea e vão ativar células à distância. Então, essas são as formas de sinalização celular. Tá? Então, aqui, o fator de crescimento ligado ao receptor de superfície, ele induz transcrição genética e entrada no ciclo celular. Foi o que a gente viu esquemático. Aqui, a autócrina, né? Ela vai responder às próprias substâncias. Algumas neoplasias fazem isso, tá? Elas secretam as substâncias e aquela substância atua nela mesma. A parácrina afeta a célula-alvo e a endócrina à distância. Aqui, de novo, é aquele mesmo desenho que a gente viu, né? Só que eu usei aqui um outro termo, própria, ao lado e à distância, para a gente memorizar bem. Bom, e aí a gente tem receptores, pessoal. Isso aqui é uma loucura. Os receptores de superfície, certo? Existem receptores que têm atividade intrínseca, que a gente chama da tirosino quinase, certo? O que eles fazem? Como é que eu vou explicar? Eles ativam a transcrição eles fazem ativação e transcrição do DNA, mas eles atuam sobre a fosforilação, tá? E isso é um ponto, assim, bem importante, um ponto-chave bem importante. Tem receptores que se acoplam à proteína G, como as quimiocinas, né? E tem receptores que não têm atividade enzimática, como as citocinas e os interferons. O que se sabe? Se sabe o seguinte, que, né, a matriz extracelular, ela é muito importante. Por quê? Porque a matriz extracelular, ou MEC, ela tem várias funções. Essas funções eu coloquei mais aqui embaixo, que são o apoio mecânico, substrato para o crescimento, e ela também vai regular a proliferação e a diferenciação celular. Bom, então, a gente tem duas membranas extracelulares. A gente tem a matriz celular intersticial e a membrana basal. Embora elas tenham constituintes semelhantes, elas são um pouquinho diferentes, tá? Por exemplo, a intersticial, ela está no espaço entre o tecido conjuntivo e as estruturas vasculares e musculolissos, certo? Essa estrutura é sintetizada por célula mesenquimal, como, por exemplo, fibroblasto. E ela tende a formar um gel amorfo com colágenos, tá? Fibronectina, elastina, proteoglicano, hialuronatos, enfim. A matriz, a membrana basal, ela fica em torno das células do endotélio, em torno das células do epitélio, por exemplo. E aí, como ela está situada logo abaixo do epitélio, ela é sintetizada também por células epiteliais e mesenquimais. E o constituinte principal seria, na membrana basal, o colágeno 4 e a laminina. Então, mas elas são muito parecidas, mas tem algumas coisinhas um pouco diferentes. Bom, a fibrose, ela se dá assim, que a gente falou que é quando tem muito depósito conjuntivo, né? Quando tem um dano no estroma e mesmo
por regeneração ou cicatriz, mas principalmente por cicatrização ocorre a fibrose. Claro que vai depender da proliferação do tecido, ou seja, do tipo de tecido, se a membrana extracelular que dá essa força têncil e, né, mecânica, se ela está íntegra, e se existe processo inflamatório crônico ainda associado ou não. Quando existe ainda um processo inflamatório associado, a gente tem um depósito excessivo de MEC. Então, a sequência da cura, ela vai ser mais ou menos assim. A gente tem primeiro a inflamação, que é para eliminar o estímulo. É como se fossem fases. Depois a gente tem angiogênese, né? A angiogênese é para a formação de vasos novos, para fazer a nutrição daquele tecido que está se formando. A gente tem migração e proliferação dos fibroblastos. Aí ocorre síntese e depósito de proteínas na membrana extracelular, que vai formar a cicatriz, e o remodelamento ou remodelação do tecido conjuntivo. Aqui está, ó, pessoal, o que eu falei das duas membranas, né? A gente tem a basal, a gente tem a intersticial. A basal, ela tem mais o colágeno 4, laminina e proteoglicanos. É um desenho esquemático, é bom, é legal ver isso aqui, tá? E essa intersticial, ela tem os colágenos fibrilares, mas pode ter os não fibrilares também. Elastina, proteoglicano, ácido hialurônico, enfim. E ela tem glicoproteínas adesivas, certo? O que é importante? Essa proliferação dos fibroblastos e das células endoteliais e capilares, certo? Isso vai nos dar uma renovação bem grande. A gente sabe que a maior parte do colágeno que tem nos tecidos é o colágeno 1, 2, 3 e 4. Isso aí a gente não pode esquecer. E a gente sabe que também depende muito de vitamina C. A pessoa tem que estar boa de vitamina C, hein? Para não ter deformidades, enfim. Tá? Que mais? Como é que vai se formar essa cicatriz? Bom, a cicatriz, ela já inicia em 24 horas. Então, a formação da cicatriz, ela tem várias etapas. Ela tem, como a gente disse, a formação dos vasos, a migração dos fibroblastos, né? Vai formar um tecido de granulação, a maturação e reorganização daquele tecido conjuntivo, que é o remodelamento. Então, já inicia em 24 horas, né, que ocorreu a lesão, porque a gente lembra, né, que a inflamação, por exemplo, crônica, ela acontece simultânea com reparo. Então, já ocorre em 24 horas. E ocorre a migração dos fibroblastos, né, e a indução da sua proliferação, enfim. Em 3 a 5 dias, como eu coloquei aqui, a gente já tem a formação do tecido de granulação. E tecido de granulação, pessoal, não é granuloma, tá? O tecido de granulação, a gente vai ter umas fotos depois. Ele é um tecido em que se tem muito fibroblasto, tá? Células inflamatórias, pode ter também, e muitos pequenos capilares, que é justamente porque ocorre né, esse desenvolvimento. Então, ocorre essa aparência aí, e progressivamente os fibroblastos, eles vão se acumulando, se remodelando. E aí a gente tem a angiogênese. A angiogênese, a gente tem aqueles fatores que a gente falou, eles são super importantes. Primeiro, porque a gente vai ter que ter a migração dos fibroblastos. Depois, a proliferação das células endoteliais. E ainda a ação de angiopoietina. Bom, o que acontece? Existe uma pequena vasodilatação, tá, dos vasos em resposta ao óxido nítrico. Os pericitos, eles vão se afastar. Existe migração das células endoteliais, proliferação dessas células endoteliais, tá? Remodelamento dos capilares. Inicia, geralmente,
vocês vão ver, eu quero pegar a foto que é mais fácil de mostrar. E metaloproteinases são proteínas que degradam a matriz e que também vão ajudar no remodelamento. Mas eu quero chegar aqui. Então, a angiogênese, a gente sabe que os macrófagos e as células mesenquimais, eles produzem fatores de crescimento que vão atuar no vaso sanguíneo. Muito bem. O mais importante é o VEGF. E aí é que eu falei para vocês, tem o R, o VEGF, R2. Tá? Bom, então ele estimula a migração das células endoteliais e isso vai causar um brotamento no vaso. O vaso era normal, fez um brotamento. Entenderam? Por ação desse fator de crescimento, né? E aí, a gente vai ter a formação aqui, ó, os pericitos, né? Eles vão sendo recrutados para formar o epitélio, até que a gente tenha um vaso praticamente maduro. Isso é fundamental, porque é preciso ter irrigação. Então, as proteínas da membrana extracelular, elas dão também esse arcabouço para esses vasos novos que estão se formando, e elas estimulam a proliferação, né, das células para que aconteça a formação de um vasinho maduro. Sem contar que aqui, ó, isso são as metaloproteinases que vão fazer a degradação, né, da matriz para que ocorra a extensão desses tubos vasculares, certo? Então, é bem importante. E as angiopoetinas, que a gente tinha falado, elas atuam, são fatores de crescimento, né, que atuam nessa angiogênese e que vão fazer o recrutamento dos pericitos, também de célula muscular lisa, né, e entram, são bem importantes, que tinha aqui, ó, cadê as angiopoetinas, tá? É a 1 e a 2. E elas vão ajudar com que o vaso fique um vaso maduro, né? Não é que nem fruta, mas fica maduro, certo? Bom, então, existe na formação da cicatriz a migração e proliferação dos fibroblastos, deposição de MEC. E a gente tem aqui, ó, quando tem a cicatrização, a gente considera mais ou menos essas 3 fases. A fase inflamatória, tá, em que ocorre ainda, tem ainda inflamação, a de proliferação, formando tecido de granulação, e a de remodelamento, de 14 dias a 1 ano, em que vai se acumulando colágeno. E a gente espera que fique tudo bem. Aqui é a mesma função, né, lá, só que esse desenho, ele mostra, ó, a ferida está aberta em 0 a 3 dias, em 3 dias a 14 dias começa aquela proliferação de células, fibroblastos, né, formando um tecido de granulação, formação de vasos novos, inclusive, aqui tem muito vaso, isso é tecido de granulação, até que vai ter a fase de remodelamento, de 14 dias a 1 ano, né, na cicatrização. Bom, então, a fase proliferativa, mais uma vez, ativação de fibroblastos e vai se depositar conjuntivo. Tem os vasos neoformados e tem macrófagos também da MEC. Aqui inicia a reposição com colágeno 1. Vocês estão vendo a lesão nesse momento, que tem o tecido de granulação. Inclusive, quando tem uma queimadura, às vezes, quando começa, ele começa a formar um tecidinho meio amareladinho por cima, que as pessoas pensam que é inflamação, e não é, é o tecido de granulação que está aqui do lado. A gente tem vasos neoformados, de paredes bem finas, tá? A gente vai ter fibroblastos, que são as células compridinhas, e pode ter também células inflamatórias. Na fase de maturação, existe ainda a deposição do colágeno tipo 1, mas também a degradação para ir fazendo um remodelamento. Então, a gente tem fibronectina, colágeno 3 durante o processo inflamatório, depois vem a fase de proliferação com colágeno 1, depois ele degrada
e vai se, como é que eu vou dizer, vai ocorrendo esse remodelamento, que vai dar uma força têncil. O tecido pode até não ter mais a mesma função. Por exemplo, aquele músculo cardíaco que a gente falou, que fez um infarto e fez uma cicatriz, aquela área, ela pode até perder função, né? Existe, inclusive, fração de ejeção para se avaliar e tudo mais. Então, aqui está, de novo, o nosso tecido de granulação, esse tipo de... não é uma incisão ou de lesão, né? Tem essas áreas amareladinhas aqui, muitas células inflamatórias, vasos neoformados, se a gente olhasse manualmente ia ver algum fibroblasto. E aqui essa área fibrótica, né? Que é a área que tentou, digamos assim, reparar, cicatrizou. De novo, um tecido de granulação, ó. Ele fica com esse tecidinho branco amareladinho por cima, né? E vai indo até ocorrer a remodelação, demora um tempinho. O que é importante na cura das feridas? Primeiro, o estado nutricional, é muito importante. Por exemplo, se tiver deficiência de proteína ou de vitamina C, como a gente falou, necas de pitipiri, né? Existem os problemas metabólicos que a gente sabe do paciente diabético, existe o estado circulatório, o uso de hormônios, por exemplo, os glicocorticoides, esteroides, né? Eles têm efeito anti-inflamatório. Então, eles inibem a produção do TGF-beta, por exemplo, e vai diminuir, né, aquela ação da fibrose. E isso vai acontecendo, tá? Pode ter problemas mecânicos, né? Por exemplo, aumento de pressão no local ou de torção, e isso pode levar à deiscência de sutura. Isso acontece, por exemplo, em algumas condições que opera o intestino e faz uma sutura muito forte entre alça a alça. Então, pode a sutura se desfazer nesse momento, que a gente chama de deiscência de sutura, e isso vai prejudicar a cicatrização, é lógico, né? A perfusão deficiente também, e é aí que entra o diabetes, né? Assim como a aterosclerose, porque tem obstrução de vasos muitas vezes, né? Também pode atrapalhar um corpo estranho, tá? Também pode. O tipo e a extensão da lesão e a localização, depende, né? Tu pode ter um tecido muito grande, é mais difícil para fazer a cicatrização, né? Assim como o tamanho, como a localização também, e o tipo de tecido, isso é muito ruim. A gente tem cura de feridas de 3 formas. Primeira intenção, segunda intenção e a terceira intenção, que eu até não coloquei aqui. São tantas intenções. Então, assim, primeira intenção significa uma incisão limpa, em que a gente conseguiu fazer uma sutura. E aí vai acontecer regeneração tecidual. Isso aqui, por exemplo, uma incisão de uma cirurgia limpa, tá? Um corte que a pessoa fez no dedo com uma faca limpa. Segunda intenção, a gente tem lesão com perda mais extensa, e aí aqui entram os abscessos, né? Lesões ulceradas, como úlcera gástrica, por exemplo, áreas que têm necrose isquêmica também. E a de segunda intenção, a gente tem um pouco de regeneração e cicatrização andando juntas, tá? Um processo de inflamação mais intenso e muito tecido de granulação aqui, tá? Primeira intenção, então, a gente vai ter em 24 horas aquela fase inflamatória mais leve, a gente tem o ciclo celular atuando, com a mitose, enfim, também faz um tecidinho de granulação, mas vai ter aquela formação de vasos, tá? Aqui, ó, vasos que vão se formar. E aí a gente consegue ter uma regeneração epitelial bem melhor. Aqui a gente tem, ó, a aproximação sem contaminação.
A cicatrização por segunda intenção, ela já é diferente. A gente tem aqui, tipo, uma úlcera, um abscesso, uma mordida de cachorro, né? Então, a inflamação em 24 horas ela é bem intensa. Também vai ocorrer um pouco de regeneração, também tem vasos neoformados, mas o tecido de granulação é maior e o depósito de colágeno também. E aí tu tem que deixar esse tipo de lesão se fechar sozinha, na verdade é isso, né? E isso pode levar muito tempo e pode levar àquela contração de ferida. A terceira intenção seria assim, tu tem um corte em que naquele momento tu não pode suturar, e tu vai tratar, esperar e mais adiante suturar. Também existe, tá? Essa é a nossa primeira intenção, ó, aqui. Pode ter sido de uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de tireoide. Essa é uma área cruenta, com esse tecidinho amareladinho. Isso aqui não dá mais para suturar. Essa é a famosa deiscência de sutura, ó, pessoal. Vocês estão vendo a nossa deiscência de sutura aí? Então, deiscência de sutura é quando tem muita tensão, né? E acaba se desfazendo a sutura, e com isso, daí aqui o amarelinho já não é um amarelinho de tecido de granulação, já é pus, isso causa um processo inflamatório. E quando acontece em intestino, é um caos, porque, claro que se abre, dá esse processo inflamatório, acaba necrosando, geralmente, uma porçãozinha, pequena ou grande de alça, e às vezes dá uma peritonite bem severa, e se não tratar logo e tirar, né, pode dar até sepse. Então, é uma questão importante. Bah, quanta coisa. Aí, assim, a gente tem aspectos patológicos. O que quer dizer isso? Algo que não ficou muito bom. Então, a gente pode ter um remodelamento inadequado, um reparo excessivo, né, ou contraturas. E aqui vocês podem ter o seguinte, contratura fica aquela mão em garra, porque pode ter, é um exemplo, né? O indivíduo faz um corte na mão extensa, não cicatriza muito bem, faz um depósito grande lá de colágeno e ele acaba fazendo uma, como é que a gente diz, uma retração e uma deformidade em garra. Muito tecido de granulação é aquilo que o pessoal costuma chamar vulgarmente de carne esponjosa, tá? E quando tem o excesso de colágeno depositado, e que forma uma cicatriz muito feia, a gente chama, me fugiu, cicatriz queloide, tá? Então, a gente pode ter uma cicatriz hipertrófica, pode ter um queloide também. Então, a gente, quando tem esse depósito anormal de colágeno, e ele pode aparecer nesses tipos de infecções, né, infecções crônicas, ou em pacientes que têm doenças autoimunes, que tem sempre aquele processo inflamatório, ou secundária à radiação, que causa um trauma bem importante, ou trauma repetitivo também, né? Aqui é um queloide, foi por um trauma repetitivo, a pessoa mordia muito e fez o queloide, normalmente ele forma um nódulo, tá? E ele ultrapassa o limite do que seria o local da lesão. Então, o queloide, ele é muito mais comum em pessoas da raça negra. Vocês estão vendo aqui, ó, um queloide, alguns dizem de outro jeito. Na orelha é um local que pode acontecer, às vezes, no local onde se coloca o brinco, tá? E eu coloquei uma comparação, porque às vezes a gente bota nos laudos cicatriz hipertrófica e queloide. A cicatriz hipertrófica, ela está respeitando, a cicatriz ela fica maior, mas assim, aquele aspecto fica ali onde é a cicatriz, onde foi o corte, por exemplo, fez uma cirurgia de mama, né? E aí naquele corte tem uma fibrose extensa. Bom, respeitou os limites, cicatriz hipertrófica.
O queloide, a gente também tem um depósito muito grande de colágeno, uma fibrose muito extensa, mas ele não respeita, ó. Ele se alastra e geralmente forma nódulos. Então, essas são as duas diferenças, tá? Esse vocês veem que fez, né? Um tecido de granulação, uma úlcera no glúteo. Aqui está o glúteo. Pessoas acamadas podem fazer. Sempre se muda a posição justamente para tentar evitar que aconteça úlceras de decúbito. E essa lâmina é uma lâmina bonita de um tecido de granulação, ó, dá para identificar os vasos, tá? Células inflamatórias. Vamos ver se eu acho aqui vasos. Aqui acho que são fibroblastos, que os fibroblastos eles são mais compridinhos e tem um núcleo central, né? E alguma outra célula inflamatória. Isso é tecido de granulação, né? É uma etapa do reparo que pode acontecer nos dois, só que quando a gente tem regeneração, o tecido de granulação ele é muito pequeno, digamos assim, e quando é por cicatrização, a gente tem muito tecido de granulação. E o queloide, a gente enxerga nas lâminas, como vocês estão vendo aqui. Existem essas fibras aqui de colágeno que ficam bem rosadas, tá? Claro que ele pode ter acompanhando células inflamatórias, pode ter granuloma de corpo estranho, porque às vezes a gente sutura e os fios de sutura causam uma reação. Mas o queloide tem essas fibras largas, e essa é a característica. Pessoal, para finalizar, eu botei de novo isso aqui, vocês sabem que eu gosto mais do conceito. Então, assim, a gente tem no reparo o seguinte. A gente tem, reparo tecidual, né? Ele geralmente ocorre por regeneração e formação de cicatriz com colágeno. A regeneração, reconstituição completa, né, de epitélios que acontece com quantidade mínima de miofibroblastos, menor comprometimento tecidual, acontece em tecidos lábeis ou estáveis, discreto tecido de granulação e alterações muito singelas na função tecidual. A cicatrização, ele é substituído por conjuntivo, tecido, né, conjuntivo, tentando mais remendar, né, mais do que recuperar a função que a gente sabe que não acontece. E existe uma alta quantidade de miofibroblastos. Então, tem maior comprometimento tecidual, tem prejuízo de função, tem muito tecido de granulação, aparecem células permanentes. A gente vai ter inflamação, angiogênese, proliferação, cicatriz e remodelamento. Isso é tudo o que a gente falou. E aí, a gente termina a nossa aula, certo? E eu apareço assim para dar um tchau para vocês. E aí a gente se encontra em breve nas próximas aulas. Tá, pessoal? Leiam pelo Robbins, certo? O Robbins está bem bom, é tudo que eu falei aqui. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.